Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero e a pergunta é a seguinte: se você tivesse que escolher entre Via Varejo e Magazine Luiza, sem enrolação, qual você escolheria? Deixa aqui nos comentários. E esse domingo eu sorteio lá no meu Instagram esse livro Segredos da Mente Milionária, mais um caderno do meu podcast que volta semana que vem. Se você não gosta de nenhuma dessas duas e tem uma outra do varejo aí, beleza, mas tem que ser uma ação do varejo, tá? Tem que ser uma ação do varejo, deixa aqui nos comentários. Via Varejo, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Renner, Submarino, deixa o que você quiser aqui nos comentários, desde que seja do varejo, se você pudesse escolher uma só. E não vem botar numa porrada não, é uma só e eu sorteio domingo lá no meu Instagram. Mas vamos lá. Nesse vídeo eu vou comparar um pouquinho, falar das duas, a minha opinião, tá? Não é nenhum tipo de recomendação de compra e de venda. Se eu tivesse que escolher entre Via Varejo e Magazine Luiza, só que é óbvio que eu vou falar um pouquinho do varejo, mostrar aqui alguns números, por isso você fique até o final desse vídeo, que aí no final eu vou falar qual das duas eu provavelmente vou até fazer um novo aporte, tá? Vou fazer um novo aporte. Mas primeiro de tudo vamos falar do varejo. O varejo está passando por um problema muito sério, saiu uma matéria aqui preocupante, tá? Olha só, o varejo pode demitir 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Para quem não sabe os números do varejo, eu vou passar para vocês. O varejo é responsável por empregar 9 milhões de pessoas. 9 milhões, tá? E só os grandes varejistas empregam quase 2 milhões de pessoas. Então as demissões podem chegar a 600 mil. Eu vi que o Madeiro já está demitindo algumas pessoas. Aqui na minha região, eu moro em Santa Catarina. Se vocês não sabem ainda, tem muita empresa demitindo, né? O pessoal começou a ficar preocupado, tá fazendo conta. Acho que na sua região também o pessoal já começou a demitir. Isso é horrível, porque muitas vezes é um chefe de família ou uma chefe de família. Tem muitas mulheres hoje que comandam as residências trabalhando enquanto o marido fica em casa. Então essas pessoas sendo demitidas é péssimo, né? E é assustador esse número de 600 mil pessoas sendo demitidas. Então isso é preocupante. Por outro lado, tá? Saiu hoje um número fresquinho agora à tarde de que o Itaú, eu vou colocar aí na tela, fez uma previsão de queda de 3,3% do PIB esse ano, mas, né, uma queda da Selic também de 3,75 para 1,5. Então, ano que vem, a Selic ficaria em 2, mas esse ano, pessoal, a Selic ficaria em 1,5% no final do ano. Já me vem na cabeça os fundos imobiliários, mas esse vídeo aqui não é para eu falar de fundo imobiliário, mas depois a gente vai ter que falar. Selic é 1,5%, o que vai acontecer com os fundos imobiliários, tá? Mas o pessoal está falando isso aqui. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter uma explosão agora negativa, né? Um momento muito conturbado, mas pode ser que entrando muito capital dos governos no mundo inteiro agora, se essa situação for resolvida nos próximos 2 a 3 meses, a gente vira esse jogo. Talvez essas pessoas sejam contratadas até de forma rápida. O Bank of America, também vou colocar aí na tela, soltou um relatório também, tá? Dizendo que a economia brasileira pode cair os mesmos 3,5% do Itaú e que pode subir 3,5% ano que vem, né? E ele colocou um dado interessante aí também, tá? Ele colocou aqui os países, né? Vocês veem aí na tela. Brasil, ele tinha uma perspectiva de menos 0,5% para esse ano e virou menos 3,5%, e ano que vem 3,5%. Agora, olha os outros países aqui, gente. Venezuela, menos 30%. Equador, menos 4,5%. Chile, menos 2,5%. Então, vocês percebam aqui que o mundo inteiro, né? No caso, essa parte aqui, esse relatório é da América Latina, mas eu já olhei o mundo inteiro, todas as previsões são de queda. Todas as previsões são de quedas acentuadas, com altas também aqui acentuadas, à exceção da Venezuela, né? Altas acentuadas também. Então, nesse panorama, a gente entra aqui no assunto varejo, tá? Para algumas pessoas, tá? A Magazine Luiza e Submarino, também vou colocar aí na tela, serão os grandes vencedores, se é que existirão vencedores, tá? Por quê? Porque elas estão melhores estruturadas, essas duas empresas, né? Elas vendem muito online. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei há mais de 10 anos aqui na região sul, eu vim do Rio de Janeiro, e existiam pequenas lojinhas, assim, 5 lojas, pequenas cadeias, né, desse varejinho, de móveis, de eletrônicos, de livros. Então, o sujeito tinha 5 lojas, 10 lojas, 12 lojas. Todas essas cadeias daqui da região que eu conhecia acabaram. Ou elas foram compradas, uma foi comprada pela Ricardo Eletro, que também depois se enrolou, e as outras acabaram. Por quê?
Porque essas grandes redes estão chegando. A Magazine Luiza abriu esse ano aqui na minha cidade, num shopping aqui perto, já tinha outras lojas, fechou alguns, mas abriu num shopping. Então o que está acontecendo? Pequenas redes locais estão fechando e esses grandes players, eles estão se expandindo pelo Brasil, além da venda online. Então o que eu acho, tá? Se você quiser deixa a tua opinião aqui ou fala comigo lá no Instagram, eu acho que o que vai acontecer é que esses grandes varejistas, Via Varejo, Magazine Luiza, lojas americanas, Submarino, Renner, Riachuelo, eles vão demitir, eles vão passar por essa crise, eles vão queimar caixa ou se endividar e aí lá na frente todos esses maiores vão sair mais fortes, vão ganhar mercado. Principalmente, realmente a Magazine Luiza. Por quê? Porque eles são muito eficientes, eles sabem o que eles estão fazendo, tá? E eles já vêm ganhando mercado. Isso quer dizer que é um ponto negativo para a Via Varejo? Não. A Via Varejo, ela estava no meio de um turnaround, né, de girar a chave e ela foi pega no contrapé. O primeiro teste dela, que vocês lembram, foi lá na Black Friday, que ela vendeu mais de R$1 bilhão, funcionou. Então a Via Varejo também tem tudo para se beneficiar. Eu vou colocar aqui na tela para a gente dar uma olhadinha como foi o varejo nos últimos anos, está aí, ó. Então a gente tem a situação, a gente vê que o Ibovespa, eu sempre mostro para vocês, de 2016 para cá subiu 200%. Então vamos dar uma olhadinha como foi o varejo? Vamos olhar aqui, ó. Como é que foi a Via Varejo nesse mesmo período, ó? A Via Varejo não foi tão bem não, vocês reparem que ela estava indo bem pior que o Ibovespa, olha só, a linha abaixo do Ibovespa, muito pior, né? Muito pior que o Ibovespa. Depois ela deu uma subida. Agora, como é que foi, por exemplo, a Lojas Americanas? Vamos olhar, ó. Lojas Americanas acompanhou um pouco o Ibovespa, né? Lá atrás, deixa eu mudar a cor para vocês conseguirem ver melhor aqui, ó. Botar um verdinho, ó. Lá atrás ela subiu um pouco, depois acompanhou o Ibovespa. Agora, vamos dar uma olhadinha em como foi a Magazine Luiza, vocês vão ver a grosseria que foi em relação à concorrência Magazine Luiza. Olha só, quando eu coloco a Magazine Luiza, chega o gráfico, dá uma distorção, né? Porque ela pega lá de baixo, eu vou pegar aqui só de um pedaço de 2016, tá? Ela estava até mais baixo antes, mas vamos ver quanto ela subiu de junho de 2016 para cá. Quase 6.000%, pessoal. Olha só o que foi a Magazine Luiza nesse período, quase 6.000%, é isso aí, tá? Se a gente comparar de lá até agora, mesmo com essa queda, ó, 3.700%, também não tá ruim não, tá? Quem comprou em 2016 e tá carregando, tá muito satisfeito ainda, né? E agora também tem o seguinte, se a gente pegar aí, tudo bem que eu tô olhando de 2016 para cá, vamos olhar no último ano como é que foi, ó. Quando a gente olha no último ano, a Via Varejo, que era um patinho feio, ela melhorou muito. Então vamos pegar aqui de abril mais ou menos de 2019 para cá, a Via Varejo até essa queda toda, ela tinha subido 320%. Eu peguei essa alta, gente, eu paguei R$4 e pouquinho e vendi parte da minha carteira 15, eu não estou reclamando não. Agora, realmente, nessa queda, ela que tinha uma fragilidade muito grande, na realidade ainda tem, ela caiu bastante, ó, 70%. Então ela acabou caindo mais do que as outras empresas por ter realmente essa fragilidade de estar no meio de um turnaround, volta para cá a produção. Então vocês viram o seguinte, de 2016 para cá, Lojas Americanas ficou por ali, Via Varejo pipocou no início, ficou patinando, Magazine Luiza foi a grande estrela. Por quê? Porque eles fizeram um belíssimo trabalho, eles fazem um belíssimo trabalho. E tem uma outra questão que pouca gente está falando, tá? Eu vi que tem uma rede grande de varejo de brinquedos que está começando a utilizar as lojas de shoppings, que estão fechadas, né? Ninguém pode circular, como mini centros de distribuição. Então, será que a Magazine Luiza não vai fazer isso? Será que a Via Varejo não vai fazer isso? Como é que o pequeno comerciante vai concorrer? Então o pequeno não vai conseguir concorrer. Então, na minha opinião, pelo amor de Deus, gente, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda. É uma besteira você ficar de fora do varejo, porque o varejo vai sofrer, mas o varejo vai continuar, pô. As portas estão fechadas, mas as portas vão
reabrir, tá? Vou colocar aí na tela para vocês também uma tabelinha que a minha equipe fez com os dados da XP. Então a gente repara aí, ó, C&A, Vivara, Via Varejo, a gente montou uma tabelinha com os códigos, vocês reparem as empresas aqui, quanto está o preço atual, mudou um pouquinho, né, pelo fechamento de hoje, qual o preço-alvo e o potencial. Eu vou jogar lá no nosso Telegram de ações, vou deixar o link na descrição. E aqui as recomendações da XP, vocês reparem aqui, ó, Via Varejo 4,38, preço-alvo 9,50, tem mais de 100% de potencial. Magazine Luiza 35,36, preço-alvo 58, potencial de 60%, volta para cá. Então, aqui já deu um pouquinho, mais ou menos, da minha opinião. Eu estou na mão com o relatório, tá? Com o relatório, que ajuda a embasar essa decisão que eu vou falar para vocês, tá? É o relatório do pessoal da Levante, eu vou deixar no primeiro link aqui nos comentários. Tem todos os dados, os valores, tudo mais. E a conclusão que está nesse relatório, vocês vão baixar lá e olhar, é gratuito, tá? É muito parecido com a minha. Neste momento, eu prefiro a Via Varejo. Por quê? Tá? Por quê? Porque eu acho que eles estão no meio desse turnaround, tá? Eu acho que foi um papel que apanhou muito, pode apanhar mais, pode a 2,50, 3, mas a empresa mostrou naquele período inicial do turnaround que eles sabem fazer o dever de casa, Agora, tem a questão do endividamento, tem uma série de outros fatores. Isso quer dizer que a Magazine Luiza é ruim? Não. Inclusive, se alguém viesse me perguntar, só que eu não posso recomendar, eu acharia até interessante ter posições, por exemplo, das duas empresas. Por que não? Uma empresa consolidada, é vencedora, que é a Magazine Luiza, mas tem um potencial um pouco menor, e uma empresa que está no meio de uma virada, mas que já mostrou que veio. Então, assim, eu não vejo problema nenhum num sujeito que quer fazer um aporte no varejo e dividir as duas posições. Eu acho até menos arriscado. Agora, se eu tivesse que escolher um, não, sou obrigado a escolher um, eu ficaria com a Via Varejo. Tenho posições na Via Varejo. Mas eu acho o seguinte, a Magazine Luiza, que sempre esteve muito esticada, talvez agora está dando aí uma oportunidade para quem queria investir e estava com medo, porque a gestão da empresa é brilhante. Inclusive, eles fecharam agora uma parceria com o Banco Inter para entrar naquele sistema, ter um cashback, eu acho que é de 5%. Então, assim, Magazine Luiza não para, eles têm um trabalho brilhante. E a Via Varejo está correndo atrás do prejuízo, mas se eles conseguirem, pode sim ter um potencial tão grande quanto. Essa é a minha opinião. Tá aqui, ó, não esqueça de deixar nos comentários qual a empresa do varejo, Via Varejo, Magazine Luiza, Renner, Loja Americana, o que você quiser, porra, desde que seja do varejo. Deixa aqui nos comentários, eu vou sortear esse domingo lá no meu Instagram. Inclusive no Instagram eu tenho dito lá o que eu tô fazendo, volto a falar, não é nenhum tipo de recomendação de compra de venda. Hoje mesmo eu fiz um novo aporte na empresa, não vou falar, vai lá no meu Instagram ver, e aí lá eu falo as empresas que eu tô comprando, vendendo, criptomoedas, ouro, todas as minhas movimentações eu divulgo lá no meu Instagram, aqui ó, é skin in the game, não tem negócio de brincadeira não, é o meu dinheiro que está em jogo. É isso aí, deixa os comentários e te aguardo lá no meu Instagram. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.